pessoal, bem-vindos a mais um vlog do canal. Na segunda-feira eu decidi iniciar mais um vlog pra vocês, pra contar também a semana de leitura, porque, enfim, eu prometi que teriam vlogs por semana, vídeos por semana, pelo menos um, e especialmente vlogs aqui no canal, ia se tornar um canal de vlogs. E eu vim comentar com vocês sobre as leituras, Ontem eu não consegui ler, gente, foi bem ruim pra leitura ontem, eu não consegui tempo pra ler. E eu ainda estou fazendo a leitura de Deathless, do Rob J. Hayes. Eu falei pra vocês no último vlog que eu tava fazendo essa leitura, que eu tinha começado, eu tô indo em 30%, como eu não li, ainda tô na mesma parte. E também comecei a leitura de Morrer Jamais, vou deixar a capa aí. Na verdade é uma releitura, porque eu li esse livro ano passado, em inglês, que é Never Die, do Rob J. Hayes também. Só que o Davidson e a Camila iam começar a fazer essa leitura, Eles têm um livro, então eles decidiram ler juntos. E aí eu falei, quando vocês forem ler, me avisa que eu vou ler com vocês pra relembrar e também poder comentar com eles, Porque eu não conheço ninguém que leu esse livro além de mim. Então, eu aproveitar que eles vão ler pra poder fazer uma releitura, Aos pouquinhos eu vou relendo as partes e pra poder comentar com eles, Pra ter com quem conversar sobre essa série que eu gosto bastante. Mas foram essas leituras, gente. Na minha saga de assistir Anéis de Poder, eu assisti os 3 primeiros episódios, Hoje é segunda, então só quinta que vai sair o quarto e eu já estou, surtando, vendo muito vídeo de análise. Enfim, tô, assim, apreciando este momento que demorou 2 anos para chegar, entendeu? Apreciando mesmo, porque eu assisti os 3 episódios e a minha vontade é reassistir os 3 episódios de novo, porque, nossa, depois de você ver as análises, você pega tanta referência dos easter eggs que eles estão deixando nos episódios pros fãs, que é muito bom. Eu ainda vou assistir algumas análises, que eu vou assistir a live de análise do Bolseiro ainda do episódio 2 e 3, mas eu estou assistindo a análise, eu tô amando esse momento, gente, tá muito bom, gente, tá muito bom, gente. Sauron, eu sou Team Sauron, tá? Eu sei que ele é o Dark Side, entendeu? O Dark Side é o lado sombrio da força, entendeu? É o lado do mal. Mas fala sério, gente. As partes do Sauron, quer dizer, do Anatar, que é na verdade a versão dele atual. Gente, mas ele tá um manipulador do caramba, você não faz ideia. Ele é manipulador, ele é o cara do papinho mesmo, como todo mundo fala. E eu cairia no papinho do Sauron, de fato. Na verdade, eu caí já no papinho do Sauron, tanto que eu tô amando o Sauron nessa temporada, gente. O Charlie Vickers tá maravilhoso no papel. Se você não assistiu, assiste, gente. Vale muito a pena, tá cenas muito boas, tem bastante ação, assim. Não tão ação, mas tem momentos de ação nos episódios também. Muita gente reclamou da série ser um pouco parada no começo e ela só acelerar o ritmo no final. Mas nessa já tá começando com um ritmo bem melhor, então já é um ponto positivo pra quem quiser tentar a segunda temporada. Eu estou amando. Tá um surto completo. Enfim, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Voltando ao assunto, vou continuar a leitura de Deathless e vou lendo aos pouquinhos Morrer Jamais pra poder acompanhar a leitura deles e poder comentar com eles os livros também. É um livro curto também, tem umas 300 páginas no Kindle, em português. Eu tô lendo em português pra poder acompanhar a leitura deles, que eles estão lendo em português. Quando eu li em inglês, então é isso. São essas leituras do momento. Estou acompanhando Anéis de Poder e é meu surto do momento. Também voltei a assistir One Piece recentemente e eu tô terminando Water 7. É assim, não tô nem na metade do Water 7 ainda, mas estou no arco de Water 7 e tô gostando bastante. E gente, eu fiquei chocada e assim, eu não sabia que eu ia sofrer tanto com a despedida do Usopp. Aquela briga lá entre o Luffy e o Usopp, eu fiquei, tipo, sofrendo, gente, não acredito, eu nem gosto do Usopp. Mas foi muito triste, foi muito triste. Mas enfim, hoje é aniversário da morte do Tolkien, então tá tendo promoção dos livros do Tolkien na Amazon. E eu, com a hype de Senhor dos Anéis, com a hype da série, tá me dando muita vontade de retomar a leitura de Silmarillion, mas eu sei que vai ser uma leitura, assim, de a vida inteira, entendeu? Vai ser uma leitura muito demorada, porque quando eu comecei a ler, gente, eu acho que eu li uns 30% de Silmarillion. Mas assim, é uma leitura difícil, difícil. Se você acha o Senhor dos Anéis difícil, tipo, arrastado, lento, você não faz ideia de como é Silmarillion, gente. Silmarillion é muito lento, muito lento, muito lento. Lembra muito Gênesis, Pelo menos no começo, lembra muito Gênesis. É como se você realmente estivesse lendo a Bíblia, sabe? Nesse sentido de ser uma leitura que demanda mais de você atenção,
Não é uma leitura de enredo, é uma leitura de fatos. Então, eu tô gostando, na verdade eu tava gostando bastante, e eu tô com muita vontade de voltar pra ler. Na verdade, depois que eu vejo os vídeos de análise, eu fico pensando, cara, como eu queria ter esse conhecimento do universo do Tolkien. Eu peguei a ordem de leitura de novo, né? Eu tinha a ordem de leitura, eu peguei a ordem de leitura de novo, dos livros pra você entender o universo completo, né? E são muitos e muitos livros, mas eu tenho alguns aqui já em casa, e faltam, eu acho que dos que eu preciso mesmo, de leituras assim, meio que obrigatórias, eu preciso dos Contos Inacabados e Os Filhos de Húrin. Ali, dos principais, né? Aí tem os extras, né? Tipo, a natureza da Terra-média, pra você entender a lore, né? Basicamente, ali a lore e o sistema e o universo em si mesmo. Tem a história da Terra-média, que é aqueles milhares de volumes que também são lindos. Mas, assim, de essencial, eu preciso de Contos Inacabados e Os Filhos de Húrin. Eu perdi a promoção dos Filhos de Húrin um tempo atrás, que tava super barato. Então, eu vou ter que comprar. Ele tá a 30 e poucos. Mas para as edições da HarperCollins vale a pena, tá, gente? R$30, porque elas são muito bonitas, ilustradas e capa dura e tudo mais, edições bem especiais. E os Contos Inacabados, mas eu vou comprar os Contos Inacabados na edição antiga, né? Tem uma edição nova que é a ilustração do Alan Lee, queria muito, mas tá caríssimo. Então eu vou comprar a edição normal mesmo pelo texto e depois eu compro as edições ilustradas. Como é o caso do Hobbit, que eu não tenho a edição de capa dura, eu tenho a edição antiga da Martins Fontes. E eu tenho vontade de comprar a ilustrada do Alan Lee, mas também caríssima. Eu acho que estava até esgotada um tempo desse. Mas ainda tem a edição que é desse estilo aqui, do Hobbit, né? Que não é com a ilustração do Alan Lee, mas também é capa dura. E eu tenho vontade de comprar ela também. Na verdade, eu tenho vontade de ter a coleção dos livros do Hobbit, tipo, colecionar mesmo edições do Hobbit, porque é um dos meus livros favoritos da vida. Mas enfim, gente, eu acho que eu vou retomar Silmarillion. Eu vou tentar ver se eu levo até hoje ele pro trabalho pra ver se eu vou lendo. Vou levar um marcador de texto e um lápis e vou ver se eu leio um pouquinho no trabalho. Não vai ser uma leitura que eu espero acabar logo, vai ser uma leitura assim que vai a longo prazo mesmo. Vou ver se eu consigo voltar a ler, na verdade, esse livro. Com esse tempo curto, eu acho muito difícil ler livros assim que demandam mais de mim, eu gosto de uma coisa mais rápida. Mas vou tentar, porque eu tô com muito hype da série. E a leitura, né, Tolkien, gente, Tolkien é maravilhoso, sabe? Eu amo a escrita do Tolkien, apesar de todo mundo achar arrastado. E esse, apesar de ser difícil, é uma escrita muito interessante. Enfim, gente, é isso. Depois eu volto para atualizações de leituras, que eu li, que eu terminei, aquela coisa de sempre, nos próximos takes. Até depois. Aqui para falar com vocês sobre atualização de leitura, né? Não é grande atualização, tipo, terminei o livro, não. Mas eu vou atualizar para vocês o que eu estou lendo. Eu fiz um take aí anterior, onde vocês viram a minha leitura. E eu tô lendo, gente, Silmarillion. Deu vontade, peguei pra ler. Eu tô respeitando bastante minha vontade nessa época, já que eu tô com pouco tempo, então eu tô aproveitando pra ler o que eu tenho vontade de ler mesmo. Eu continuo com aquelas leituras em andamento, não mudou as leituras em andamento, ainda vou continuar lendo, não é leituras que eu abandonei. Mas eu estou com muita vontade de ler o Silmarillion, então eu peguei pra ler o Silmarillion. E eu avancei tanto, gente, que eu tô até surpresa. Eu tô na página 97. Na verdade, falta eu terminar esse pedaço aqui pra terminar o capítulo 5. Eu parei até na parte em que fala da Galadriel, eu marquei. Eu tô marcando, né, passando marca-texto nas partes que eu acho importantes pro meu entendimento mesmo, de coisas que eu tenho interesse de saber, principalmente coisas que eu sei que tem relação com a série. Então, tipo assim, aqui falou da Galadriel, eu fui e marquei. Marquei muitas passagens e muitas partes sobre o Melkor, né, que é o Morgoth, né, que vira Morgoth, né, no final das contas. Marquei partes sobre as Silmarils, enfim. Tô marcando as partes que eu sei que são referências que eu conheço, que eu sei que são referências importantes, eu tenho conhecimento de que são importantes. E também partes que eu sei que são relacionadas à série, no menor e tal. Mencionou, tô marcando.
Principalmente Sauron e Morgoth, gente, porque, gente, a história é muito boa. Mas é muito boa. E, tipo assim, não é uma história feliz, flores e contos de fadas. E, tipo, quando a gente lê Hobbit, a gente tem uma ideia muito inocente. Apesar de não ter sempre coisas simples e coisas leves em Hobbit, né? Se você parar pra pensar, tem temas até um pouco pesados. Mas tratados de forma leve, porque é um livro que era pra ser infantil. Que era pros filhos, que o Tolkien escreveu pros filhos dele. Mas aqui quando você começa a ler e vê a criação do mundo, né, que Ilúvatar fez, né, que Eru, né, que é Deus, né, e ele é Deus Eru e conhecido como Ilúvatar, que é Deus, foi o Deus criador, né, o primeiro de todos. E ele criou a criação dos primeiros, né, os Valar e tudo mais. E a gente vê a criação deles e a gente vê também a criação do Morgoth, né, como que ele foi criado. Ele era irmão do Maui. Gente, eu não vou falar a pronúncia certa porque eu não aprendi a pronúncia ainda dos nomes do universo do Tolkien, né? Os nomes novos, né? Só eu sei os nomes que a gente já conhece, já viu o filme, não sei o que, eu sei falar os nomes certos, mas os outros que aparecem aqui eu não sei. Então, o Morgoth, ele era irmão, né? Se eu não me engano, ele é gêmeo. E ele ficou com inveja do irmão dele, né? E Arda, né, foi deixada no domínio de Maui, que Arda seria a terra, né? Ou seria como se fosse a terra. Gente, é muita referência bíblica, então eu vou falar baseada nas referências bíblicas. Tanto que parte da tradução, né, parte da inspiração da tradução foi Gênesis, né, do tradutor. Ele usou Gênesis como base, até porque aqui é o Gênesis da Terra-média e do universo do Tolkien. Então, ele ficou com inveja, né, e aí ele começou a querer destruir tudo que era de bom que eles construíam e faziam em Arda. Morgoth se sentia na obrigação de ir lá e acabar com tudo e fazer aquilo ser horrível e destruir o que era bom. E eu acho muito interessante, né, como a gente vê a construção deles, né? E eles, né, como sendo os Valar, né, os principais, os primeiros e coisa e tal, eles foram os primeiros, como eles foram deixando o seu toque ali em Arda, né? Como eles deixavam uma parte deles, né, no mundo. E uma das histórias mais bonitas, eu acho, que é do Auli, né? Eu não sei se a pronúncia tá certa, que ele é quem criou os anãos, né? Que, como veio essa ideia e por que ele quis, né? E como ele fez uma coisa secreta, ele quis construir algo dele, pessoas ali para ajudar também, porque ele é aquele lado mais criativo, das construções, da criatividade em si mesmo, né? Então ele quis criar algo para ajudar ele a fazer o mundo ficar melhor, e ele cria os anãos. E Ilúvatar não curte muito isso, essa ideia, né? Porque ele fala assim, por que você foi fazer isso? Por que você fez isso escondido? Né? E Auli decide destruir os anãos. Né? Ele fala, ele se sente triste, né? Ele vê que ele fez algo errado, ele se arrepende do que ele fez. Então ele decide destruir, né? Dar uma martelada nos anãos, os 7 príncipes anãos. E aí ele decide destruir essa criação dele. Mas Ilúvatar, quando ele vai destruir, Ilúvatar fala que não faz isso, porque eles agora têm sentimentos, eles sentem, eles criaram sua própria personalidade, eles não são criaturas dominadas por Auli, eles se tornaram algo próprio, né? Único e real. Então ele não era para destruir. Só que devido a isso eles foram tipo mandados a viver, né, embaixo da montanha e coisa e tal. E um desses príncipes elfos, desses príncipes anãos era o Durin primeiro no caso seria o Durin. E ele aí o seu domínio virou Khazad-dûm. E a gente sabe que lá na série a gente tem, né, essa parte de Khazad-dûm e é uma das minhas partes favoritas, e as partes dos anãos, gente, é uma das minhas partes favoritas, principalmente a relação do Durin com o Elrond é uma das minhas coisas favoritas da primeira temporada. Acho que foi o ponto alto da primeira temporada. Um dos pontos altos, na minha opinião, da primeira temporada. E eu quero muito ver a relação do Durin com o Elrond agora, nessa segunda temporada, apesar de não ter abordado essa parte ainda, mas a gente já viu Khazad-dûm e a Khazad-dûm tá passando por uns perrengues já. A gente sabe que Khazad-dûm não vai ser... Tipo, a gente vê Khazad-dûm e fica, nossa, que lindo, mas a gente sabe que em breve não vai tudo ser flores, até porque a gente vê como ficou Khazad-dûm em Senhor dos Anéis. E a gente sabe que tá destruído lá, né? Então, enfim, foi muito bom ver essa parte. A parte da criação dos anãos foi maravilhosa nesse livro. A gente vê também aqui a criação dos elfos, né? Como eles foram criados, né? Eles eram os primeiros filhos e coisa e tal.
E como o Morgoth descobriu, né? Eles surgiram na Terra, né? Todos os Valar já sabiam que isso ia acontecer. Eles estavam esperando esse momento acontecer. Eles estavam nessa expectativa, esperando. E aí eles viam que o mundo estava destruído, porque Morgoth estava destruindo tudo. Então eles quiseram lutar contra Morgoth antes que eles fossem surgir na Terra, né? E aí tem uma grande batalha e tal, contra Morgoth e tudo mais. Mas enfim, quando os elfos surgiram, eles surgiram e os Valar demoraram para encontrar eles. Só que Morgoth descobriu primeiro. Então ele conseguiu pegar alguns elfos perdidos que se perderam. Eles iam e sequestravam mesmo esses elfos. E eles chegaram nessa terra já no domínio de Morgoth. Essa terra estava dominada por Morgoth. Então alguns deles foram pegos por Morgoth, sequestrados, e eles são corrompidos e viram os orcs. Então a gente vê também o surgimento desse lado, né, do surgimento de algo ruim. E os orcs nunca gostaram de Morgoth, eles nunca foram ruins, tipo assim, eu estou do lado do mal, eu quero ser mal. Não, eles foram obrigados, eles foram corrompidos. Isso é uma marca na vida deles, eles foram, tipo, eles foram tirados da essência do que eles eram, eles foram transformados sem eles quererem serem transformados. Então, eles odiavam o Morgoth. Eles não gostavam do Morgoth, eles não adoravam o Morgoth como o deus deles, o rei deles. Não, eles odiavam, eles foram presos e foram transformados. Imagina as torturas que eles passaram e tudo que eles viveram. Ninguém sabe dizer, né, que fala que não se sabe o que aconteceu lá, naquele período em que eles ficaram presos. Muitos deles nem foram encontrados, então, tipo assim, eles sabem que se transformaram, foram corrompidos e se tornaram orcs. E aí os Valar, alguns decidem ir para Valinor, são aceitos, né? Que eles podem ir para Valinor, né? Os elfos. Só que alguns decidem não ir, né? Alguns seguiram e outros ficaram, né? Outros quiseram ir para algumas casas decidiram ir para Valinor e outras quiseram ficar. E essa parte que eu tô, né? A gente vai vendo o que cada casa aconteceu com cada casa, né? E a gente tem a casa que tá, a última casa que estamos falando aqui, que é a casa de Finwë, não sei se é essa a pronúncia, que é a família da Galadriel, né? Eles decidem ir, né, pra Valinor. Então, tem aqui a genealogia, tem também genealogia mesmo, tem árvore genealógica aqui, as principais árvores genealógicas. Falou também do Círdan, que é um personagem que apareceu agora, né? E ele é um dos primeiros navegadores, né? Dos primeiros construtores de barcos e tal, de navios. Então, menciona isso dele, né? Do Círdan. Ele é um dos mais antigos, realmente elfos. Então, falou dele. E ele é uma das pessoas que decidiu ficar, né? Ele é uma dessas casas que decidiram ficar na Terra-média ainda. Mas enfim, alguns ficaram, alguns foram para Valinor, e é essa questão, porque muitos deles, né, nesse período em que Morgoth tomou a Terra e muitos elfos foram levados e sequestrados e corrompidos, teve uma grande batalha por causa disso, como eu falei, contra Morgoth, e eles lutaram contra Morgoth. Muitos deles, dos elfos, viram os Valar, assim, no seu pior momento, que era tipo um momento de massacre, de guerra. Então, assim, eles viam com medo os Valar, entendeu? Então eles decidiram, muitos não foram por isso, porque eles olharam com medo para os Valar. E na verdade, né, eles estavam lutando para proteger aquela raça que foi uma das criações de Ilúvatar, né? Era uma criação que eles estavam aguardando há tanto tempo para chegar, e quando chegou, Morgoth estava tomando conta de tudo, fez aquela tragédia, né, de sequestrar vários e corromper, e é uma das piores coisas, assim, é uma das coisas mais odiadas por Ilúvatar, foi o que o Morgoth fez com os elfos, né, corromper eles e transformar eles em orcs. E aqui fala, né, eu sei que tem algumas pessoas polemizando sobre os bebês orcs que apareceram na segunda temporada, mas aqui fala que eles procriam, sim, como seriam os elfos, porque eles são elfos, essencialmente eram elfos, mas foram corrompidos, mas o Morgoth não conseguiria mais criar vida, então ele precisou pegar algo com vida e corromper aquilo, né? E isso se propagava. Não nascem elfos, né? Eles já nascem orcs, né?
no caso de procriar. E aqui fala que eles procriam como os filhos de Ilúvatar, então eles têm uma biologia ainda nesse sentido, como a dos elfos, e eles procriam, né? Então eles podem ter filhos. Então aqui fala isso, e as pessoas estão, bebê orc, blá 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 blá. Gente, tá escrito aqui. Então, enfim. As pessoas polemizam, criam tretas e nem leram o livro, provavelmente, pra poder criar essa história, né? As pessoas têm a visão do filme, e a visão do filme não quer dizer que é a visão oficial do Tolkien, entendeu? Entendeu? É a visão do filme, que mudou várias coisas na história de Tolkien, que se você já leu, você sabe que mudou. Principalmente Hobbit, gente. Hobbit é praticamente outra história, né? Eles pegaram a essência e mudaram muitas coisas e criaram muitas coisas que nem existia. Então, assim, né? O filme mudou. As pessoas endeusando o filme e, tipo, e reclamando que a série é uma porcaria porque mudou algumas coisas, mas o filme que mudou, não. É a melhor coisa criada. É mais fiel. Vai ler o livro, gente. Vai ler o livro. E apesar de o filme ser muito bom e ser um dos meus filmes favoritos, que eu cresci assistindo O Senhor dos Anéis quando eu era novinha, eu assistia Senhor dos Anéis. E porque, né, é dos anos 2000 e eu era criança quando saiu O Senhor dos Anéis. E eu amava O Senhor dos Anéis. Ainda assim, gente, você não pode dizer que o filme, como gente, eu vi no Threads, né? Threads, que é aquele aplicativo tipo Twitter. Gente, eu ouvi uma pessoa falando que os filmes melhoraram o livro. Porque, tipo, os filmes são melhor que o livro. Porque melhoraram muitas coisas do livro. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa não leu pra falar que o filme, apesar de ser incrível, sim, é maravilhoso. Obra cinematográfica muito incrível. Tanto que eu, sei lá, 17 Oscars, sei lá, muitos Oscars. Não é isso. É maravilhoso? É. Mas, gente, vai ler o livro. Entendeu? O livro é melhor sim. É melhor sim, gente. O livro é melhor sim. O livro do Senhor dos Anéis é melhor que o filme do Senhor dos Anéis. Entendeu? Não tem isso de que o filme melhorou, a história não melhorou, gente. Não melhorou, o livro é melhor. E tipo, cara, tem coisas que não conta no filme. Tiraram muitas coisas importantes, personagens importantes. Botaram um personagem que não tinha nada a ver na cena pra poder fazer o papel de um personagem que era outro personagem que fazia. Entendeu? Tipo, ai, gente, o livro é melhor sim. Apesar de o filme ser um filme muito, muito, muito bom, o livro ainda é melhor. Agora, você quer criticar sem ler, baseado no filme ainda por cima, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas é isso, gente. Tem isso, tô amando, gente. Isso aqui é maravilhoso. É uma escrita maravilhosa. Sim, tem muitas referências a Gênesis. Você vê como é escrito bem nessa pegada mesmo de como é Gênesis, como é escrita a Bíblia, né? Em questão de acontecimentos. Não é, tipo, palavras, tipo, diálogos, uma pessoa conversando com outra. Não tem isso, são acontecimentos. São tipo, registro de fatos. E é muito bom. É muito bom. Eu tô amando fazer essa leitura. Eu já tinha começado um tempo atrás, eu tinha achado bom. Afinal, gente, é Tolkien, escrita de Tolkien. Pronto, acabou. Não precisa mais explicar mais nada. Mas eu tive dificuldade na época de ler e de continuar, na verdade. Mas agora eu tô muito mais afim, assim, desse tipo de leitura e tô aproveitando mesmo cada minuto, tô marcando e eu tô gostando de aprender mais sobre isso, sobre o universo do Tolkien, né? Lendo realmente, não só porque alguém tá me falando. E preste bastante atenção porque você tá ouvindo falar aí sobre a série, porque reclamando de coisas que às vezes, sabe, não faz sentido que a pessoa tá se baseando no filme, nem no livro a pessoa tá se baseando pra reclamar. É isso, gente. Tô esperando um pacotinho da Amazon. Em breve eu abro com vocês aí no vlog. E quando chegar, né, que deve chegar amanhã. E quando eu estiver com ele em mãos, eu pego aqui e trago aqui pra abrir com vocês o pacotinho da Amazon. É isso, gente. Depois eu volto pra gente conversar mais. E vou continuar a minha leitura do Silmarillion. Provavelmente não vou acabar nesse vlog, gente, porque eu ainda tô na página 97. Olha, eu avancei bastante. Da última vez eu não cheguei a tão longe não, gente. E ele é um livro grandinho, né? Eu sei que tem muitos apêndices no final,
Mas sem os apêndices, ele tem 397, então são umas 400 páginas. Não tenho esperança de acabar nesse vlog, mas quem sabe? Vai que a leitura flui mais rápido, não sei. Mas, enfim, eu vou continuar a leitura e depois eu volto para conversar mais com vocês sobre as leituras. Oi pessoal, voltei aqui. Hoje é sábado e eu decidi finalizar esse vlog porque eu não vou terminar provavelmente nada, pois estou muito presa em Silmarillion. E Silmarillion é uma leitura que não tem como ser rápida e eu também não tenho muito tempo para me dedicar a Silmarillion. Então, eu tô levando bastante tempo para ler, que já é o óbvio. Quem já leu Silmarillion sabe que é uma leitura que demanda tempo. Muitos nomes diferentes, tem nomes diferentes para coisas, para as mesmas coisas, tipo, por exemplo, um exemplo mais simples assim, mas tem outros que são mais complexos. Eru, que é o deus criador da história, também é Ilúvatar. Então pode às vezes ser chamado de Eru em uma parte e em outra parte já tá falando que é Ilúvatar e é a mesma pessoa. Então, tem essas questões aqui em Silmarillion, principalmente dos nomes. É bem complexo pelos nomes, pelas classes, porque existem as classes dos elfos, mas tem meio subdivisões nisso, né? Como é o caso dos Maiar, que também são os Istar. Então, tipo assim, todos são Maiar, mas também tem a subdivisão Istar. Então, tipo, tem muito isso em Tolkien. Então, leva bastante tempo pra ler, tá, gente? É uma leitura que você tem que prestar atenção, porque se um trechinho que você perde, você já perdeu, sabe? Já tá boiando. Porque, como eu falei, ele não é uma história de enredo, né? É uma história de fatos, na maioria das partes. Eu acho que a mais próxima de que seria um livro, tipo, como é um livro normal pra gente, tipo, de enredo, é a parte das Silmarils. E, gente, isso aqui é precioso. E, gente, é precioso porque, tipo, meu precioso. Referência a Senhor dos Anéis, talvez. Mas é sério, é precioso, tipo, porque é maravilhoso você ver toda a treta que o Morgoth faz pra dar... uma coisinha que o Morgoth faz descamba pra uma tragédia no final, que é tipo assim, é ladeira abaixo. Tipo, uma coisinha que ele é aquele tipo... Gente, você tá vendo a série? Você tá vendo a Anatar? Como ele é sutil em manipular as pessoas? Ele joga uma coisinha mínima e isso faz a pessoa mesmo tomar as atitudes erradas. E isso é o que o Morgoth faz aqui no lance das Silmarils. Porque ele, quando o Fëanor cria as Silmarils, o Morgoth já
abre os olhões em cima das Silmarils e ele quer as Silmarils. Ele decide isso. Porque o Morgoth já tinha sido preso nesse período, ele chegou, teve a batalha, né, naquela questão que eu falei pra vocês, que eles batalharam lá contra o Morgoth por causa pra poder proteger os elfos. E o Morgoth foi preso. Ficou alguns milênios presos, provavelmente milênios, né, alguns séculos aí preso, para cumprir a sua pena pelo que ele fez, e no final ele teve a chance de ser julgado e ele deixaram ele ter o cantinho dele, ter a paz dele lá, mas alguns levavam ele de boa e outros ficaram com o pé atrás com ele. E ele foi fazendo a sua vida, mas o Morgoth sempre foi ruim. Então ele tava fingindo que tava tudo bem ali. E ele começa a manipular as coisas em Valinor, né? E ele faz uma merda tão grande, gente. Porque, tipo assim, alguns elfos vão pra morar em Valinor e tal. Um deles é o pessoal do Fëanor, que é do filme, né? Ele foi lá com a família dele e Fëanor é um dos filhos dele. E aí, gente, é uma merda, porque Fëanor era o primogênito, né? E ele teve, depois o filme, teve 2 outros filhos com outra esposa, né? Que foi o Fingolfin, alguma coisa assim, e o Firnafin. Que o Firnafin é a família da Galadriel, né? O patriarca da família da Galadriel. E aí, gente, teve uma treta entre esses irmãos aí, tem uma questão de inveja, de tipo, enfim. E aí, gente, tem uma grande merda aí, porque o Fëanor, ele era muito... Ele é o artífice, né? Ele era o maior criador de coisas da história da Terra-média, coisas incríveis. Ele faz escondido as Silmarils, né? Que são tipo umas pedras que usavam a luz das árvores, né? E, tipo, conseguiu trazer a parte dessa luz para essas pedras. E isso foi, tipo assim, que é o grande poder daquelas árvores. Então ele conseguiu guardar um pouco nessa pedra escondido. E esse poder parece muito como o anel faz com as pessoas, sabe? Ele fica, tipo, muito aficionado por isso, o Fëanor. Só que o Morgoth fica de olho nisso. Quando isso é revelado, o Morgoth logo quer isso pra ele. Tem uma treta grande, as árvores são mortas, né? Morrem as árvores, né? E então o único resquício de poder que existe das árvores é essas pedras que o Fëanor fez. Que é um grande poder isso, né? E o Morgoth quer de qualquer jeito, ele começa a manipular as coisas, começa a jogar coisinhas assim na mente do Fëanor também. E isso vai se, tipo, criando raízes dentro dele, sabe? Porque ele começa de um jeito, ele não cai no papo do Morgoth, não cai. Mas aquela sementinha que o Morgoth deixa nele de desconfiança nos Valar, tipo, isso perdura por muito tempo, vai crescendo nele ao ponto de ele não confiar mais em ninguém, sabe? Porque depois disso os Valar pedem pra ficar com esse marido por conta disso, né? Por causa do Morgoth, não sei o quê. E aí ele lembra do que o Morgoth falou. Né, que os Valar não eram para ser confiados nos Valar, né, porque os Valar iriam querer pegar esse Marius, então ele começa a ver desse lado, porque ele começa pensando que o Morgoth tinha dito para ele. E essa parte tem diálogos, né, essa parte desse Marius tem diálogo, então ela lembra muito mais a parte tipo, de um enredo de um livro comum que a gente está acostumado. Não é tanto diálogo, mas tem uma semelhança mais com um enredo comum de livro. E, gente, é maravilhoso, porque a gente vê a ladeira abaixo, entendeu? O Fëanor tipo assim, se desligando completamente dos Valar, querendo largar tudo, falando que vai atrás porque o Morgoth consegue pegar, né, esse Marius, então eu vou atrás dele e é isso que eu vou fazer, e vem galera comigo, e aí tem uma treta, aí os irmãos vão querer ir junto com ele, alguns elfos vão largar tudo mesmo, alguns poucos decidem ficar com os Valar. E a família da Galadriel, o pai dela tá decidido aí com Fëanor, mas depois ele desiste, porque eles são amaldiçoados, né? Eles falam, pela atitude do Fëanor, né, que ele tá fazendo, eles não vão poder voltar pra Valinor, e tem toda uma treta assim, tem uma maldição que é jogada em cima deles. E alguns desistem, né? Decidem aceitar que eles cometeram um erro e aceitar o que os Valar têm pra eles nesse momento, ficar com os Valar. Alguns já queriam ficar mesmo por amor àquele lugar, e alguns outros foram pela essa maldição. A família da Galadriel decide, né? O pai, o patriarca lá, o
Finarfin desiste, mas tá escrito lá que seus filhos não decidem ficar, eles decidem ir com os filhos de Firgolfin, que seriam tipo os primos ali, os parentes. Eles não querem se afastar dos parentes, então eles decidem ir junto pra Terra-média atrás do Morgoth, junto com a galera que o Fëanor teve. Pro Fëanor ir, gente, ele faz uma tragédia, porque eles lutam com o outro povo lá, que faz os barcos, então eles não querem dar barco pra ele, então eles fazem uma tragédia lá. Fëanor decide destruir tudo, tacar fogo no barco, matar a galera pra poder pegar os barcos pra poder ir pra Terra-média, porque eles não queriam dar barcos pra eles, eles precisavam, né, pra fazer a travessia. Gente, é um descambamento pra tragédia, pra merda, tipo assim, ladeira abaixo. Cara, ladeira abaixo. O Morgoth era um personagem, gente, um vilão daqueles. E a gente vê um pouquinho disso no Sauron, né, nessa temporada que a gente vê na Ilha de Anatar, como é manipulador. Cara, porque é exatamente isso. Ele deixa uma sementinha que vai crescendo na pessoa e a pessoa vai fazendo escolhas todas ladeira abaixo por causa daquilo que ele falou que era parecer tão simples. E até tipo assim, ele tá falando besteira. Mas aquilo vai crescendo na pessoa, que é o que aconteceu com o Fëanor. E aí foi ladeira abaixo, eles decidem ir pra Terra-média. Traição, vai atrás de traição nessa parte. Então, tipo, é top. Top, top, top. Muito top essa parte, muito top. Tem a Ungoliant, acho que esse é o nome, que é a aranha. Eles têm a história dela, né, com o Morgoth, como que foi essa ligação com o Morgoth, a treta da Ungoliant com o Morgoth, que, gente, que foi top essa parte também. Eu queria muito ver isso em cena, sabe? Tipo, de ver uma série ou no filme, essas partes aqui do Morgoth, porque, cara, é top demais. É top demais. Tem o Círdan, tem toda essa parte aqui, a gente vê. E aí, como ele é um compilado de, tipo, mini contos do Tolkien sobre parte da Era, né, que foi compilado pelo filho dele, né, editado pelo Christopher. Tem, por exemplo, a gente tá lendo um capítulo, tá no enredo em Valinor. Aí no próximo capítulo a gente vai pra Terra-média, que tava acontecendo com Morgoth, em paralelo com o que estava acontecendo com aqui. Então, tipo assim, a gente volta no tempo aí fala, e aqui nesse período também foi na época que o Morgoth e a Goliath, não sei o que, tipo, aí você fica, então era mesmo tempo, não é sequencial, sabe? Vai e volta no tempo, porque é, como eu falei, um compilado de mini contos do Tolkien que o filho dele editou, né? Fez uma ordem, talvez meio cronológica, mas eles não foram escritos para serem ordem cronológica, eles foram escritos contos soltos e ele que organizou dessa forma. Então vai e volta no tempo. É uma coisa que você tem que prestar bastante atenção por causa disso. Mas, gente, que top demais isso aqui. Então, na parte que eles estão indo pra Terra-média, eu acho que agora a gente vai pras partes da Terra-média que a gente não tem os homens ainda na história. Só os elfos, orques, criaturas e tudo mais. Eu acho que ainda vai aparecer a explicação da criação dos homens, né? Como os homens surgiram na Terra-média. Mas a escrita, gente, impecável, é tão lindo, tem umas frases, uns parágrafos, assim, lindíssimos, em escrita mesmo. Aí acabou nessa parte que eu tava lendo as partes dos Sindar. E aí fala também de Khazad-dûm, que depois vira Moria. Quem viu o Senhor dos Anéis sabe. Aí aqui no final que eu parei, né, na parte que eu acabei o capítulo 10 ontem. E aí no capítulo 10 acaba com esse trecho. Mais notícias inesperadas estavam por chegar, as quais ninguém na Terra-média previra, nem Morgoth em suas fossas, nem Melia em Menegroth, pois nova alguma viera de Amã, seja por mensageiro ou por espírito ou por visão em sonho, depois da morte das árvores. Nesse mesmo tempo, Fëanor atravessou o mar nos navios brancos de Teleri e desembarcou no estreito de Drangest, não sei, e queimou os navios em Logsgar. Isso aqui, gente, é porque a gente estava vendo a treta, como estava a situação na Terra-média, os anões, a gente volta para ver o que estava acontecendo, Círdan, não sei o quê. E aí a gente vai e acaba esse capítulo dizendo, isso estava acontecendo aqui, mas eles não esperavam porque Fëanor tá chegando. Porque a gente fica indo e voltando no tempo em lugares diferentes. Porque são contos separados, né? Seriam contos separados. Mas, gente, isso aqui tá muito bom. Muito bom. E aqui eu vou ler o capítulo 11, que é do Sol e da Lua e da ocultação de Valinor. Né? Aí vou ver esse capítulo, que é o capítulo 11.
E está muito bom. Essa parte, gente, quando, assim, o começo é mais assim, narração, aconteceu isso, aconteceu aquilo, blá, 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 blá. E aí depois, quando a gente vai pegando na parte que, criou os elfos, a treta, nas árvores, gente, a criação das árvores, dos entes, muito boa. Que foi um pedido de Havana pra... eu falei Maui, mas é Manue. Eu vi umas pessoas falando Manue na internet, né, em vídeos, então deve ser Manue mesmo, eu que tô falando errado. Como eu falei, gente, a pronúncia, provavelmente tô falando tudo errado, porque não sei a pronúncia certa dos nomes do universo de Tolkien, além dos que já são mais conhecidos de filme, série e tal. Aí eu sei falar como a série fala, mas esses outros que eu tô vendo na história, eu não sei como pronuncia. Eu vi a pessoa falando Manue. Mas enfim, ela pede pra ele algo que se criasse algo, que ela criasse algo pra poder proteger as florestas, né? Porque ela é tipo como se fosse uma deusa da floresta, das árvores e tal. E Morgoth destrói muito as coisas que ela criou, né? E ela sofre muito por ver a criação dela sendo destruída. E aí ela pede algo pra proteger. E aí é que são criados entes, né? Que é as árvores falantes que vão proteger a floresta. E é muito legal, né? Isso é um pouco mais lá pra trás da história. E, gente, é muito legal. Isso aqui tá muito, muito bom. Muito bom. Eu tô amando muito esse livro. Muito mais do que eu esperava até. Eu tô na página 143. Eu não sei se hoje eu vou conseguir ler. Ontem eu queria ter lido mais, eu só li o capítulo 10, que são tipo umas 3 páginas. Mas hoje eu queria ler mais, eu não sei se eu vou conseguir ler quando eu chegar. Eu não sei se eu consigo ler agora, porque agora eu tenho que fazer algumas coisas. E eu não sei se eu consigo ler antes de trabalhar e depois quando eu chegar ao trabalho, porque eu já chego bem cansada. Geralmente eu durmo mesmo, porque eu tô cansada. E eu não consigo ficar com o olho aberto pra ler, sinceramente. Mas isso aqui tá sensacional, gente. É muito bom, é muito bom. Eu tô amando muito. E eu tô marcando, né? Tô começando a colar as flags. Eu tô lendo, aí quando eu paro de ler, depois de uma parte que eu leio uma quantidade, eu volto e boto as flags, porque eu tô marcando com marca-texto. E eu tô fazendo as marcações, gente, 2 marcações. Geralmente eu faço 3, até mais. Mas eu tô marcando 2 porque eu tô marcando coisa... Exemplo. Referências, como eu falei, tô marcando referência do universo que eu conheço, que são importantes e também que tem relação com a série. E, especificamente, coisas do bem, né? Coisas de criação, coisas dos elfos, acontecimentos, classes, entendeu? Criaturas, coisas do lado bom, mesmo que sejam tretas, mas que são do lado bom, eu marco de azul. Tudo que são de acontecimentos, de criaturas, de seres, de tretas, de tragédia, que tem relação com Morgoth e Sauron, e o lado ruim, né, que seria o Goliath, os orcs, tudo que tem relação a esse lado sombrio, eu marco de verde, tudo que tem relação com lados bons, mas que mesmo que deem tretas, eu marco de azul. E eu tô fazendo referência assim. É minhas 2 marcações principais. Eu até sinto necessidade, às vezes, de fazer uma terceira marcação, mas eu acho que essa marcação especificamente pra minha proposta, porque eu quero, ela tá funcionando. Então eu vou manter ela desse jeito assim, marcando 2 cores. E é isso, gente. Tá maravilhoso, eu tô amando. Eu paro de ler e eu fico pensando, às vezes eu tô no trabalho e falo, eu queria estar lendo Silmarillion. Ou eu chego em casa, nossa, eu queria ter tempo pra ler Silmarillion. E não tá dando, né? O tempo que sobra eu pego pra ler, porque eu realmente tô assim presa na história, porque eu tô curiosa. E eu tô amando, principalmente quando chega na parte desse Silmarillion, gente, quando vai ser criada esse Silmarillion, quando a gente tem os elfos, a criação dos elfos, já começa a ficar assim, numa crescente a história muito boa. Apesar de que pra gente tá numa crescente em questão de história, pra eles é ladeira abaixo na história, né? Tipo, só tragédia. Mas isso é muito bom. E, gente, a parte do Morgoth com a Goliath é maravilhosa. A parte das Silmarils, a revolta do Fëanor, gente, é top demais. E eu tô amando, amando mesmo. Eu vou continuar essa leitura. Provavelmente no próximo vlog eu ainda vou estar lendo e comento mais com vocês sobre essa história, o que tá acontecendo. Mas, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu vendo, gente, muitas... Assim, eu vou lendo e eu vendo tanto hate idiota que as pessoas estão reclamando que tá no livro. Mas é porque, gente, você... não é Tolkien. As pessoas falando. Você leu Tolkien?
A minha pergunta pra essas pessoas que estão falando que a série não é Tolkien, vocês leram Tolkien? Porque tem tanta coisa que a pessoa tá falando. Ah, mas isso aqui não é Tolkien. Ah, mas isso aqui não é Tolkien. Gente, vocês leram o livro? Porque a certeza que eu tenho é que a pessoa não leu. A pessoa acha que Peter Jackson é Tolkien. E não. Entendeu? Peter Jackson não é Tolkien. Os orcs do Peter Jackson não são os orcs do Tolkien. Aí as pessoas reclamam de bebê orc. Gente, eu nunca vou aceitar isso. Tá escrito aqui. Eu vou pegar a página que tá escrito que os orcs têm filhos, sim, que eles procriam como os elfos. E eu vou botar na minha cara, assim, colar na testa. Aqui, gente. Aqui. Página tal Silmarillion. Só isso que eu tenho pra dizer. Porque realmente é isso que tá acontecendo. A maior parte da pessoa do hate é a pessoa que só tá reclamando porque acha que Senhor dos Anéis é o filme do Senhor dos Anéis. Que Terra-média, o universo de Tolkien é o universo do filme que mudou um monte de coisa. Peter Jackson não é Tolkien. Peter Jackson é Peter Jackson, Tolkien é Tolkien. Vai ler o livro. Vai ler o livro. É a única coisa que eu posso dizer para essas pessoas. Se você não leu, fica quieto. Tô revoltada? Tô revoltada. Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é novo, e lá eu tô começando de novo e tem conteúdos diferentes lá. Eu posto algumas coisas no Instagram, principalmente no Instagram, nos stories, porque nos stories eu tô sempre lá. Nos posts eu às vezes posto alguma coisa, mas nos stories eu tô sempre lá. E você pode me acompanhar para notícias mais diretas. Tô aqui completando minha coleção de Tolkien, né? Aproveitei para comprar mais 2 livros. Eu mostrei no unboxing pra vocês, chegou, e aí eu mostrei aí, fiz um unboxingzinho pra vocês. E tem alguns outros que eu preciso completar. Aos poucos eu vou completando, né, minha coleção de Tolkien, porque são muitas coisas pra completar, né, são muitos livros pra ter. Então, aos poucos eu tô completando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e me acompanha nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo.